Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Abananados. Lembrando que agora nós também estaremos no Spotify, no Deezer e no Amazon. Então, se você também quiser escutar o nosso podcast através dessas redes, estamos por lá também. No episódio de hoje, nós vamos trazer uma pessoa de Guarabira aqui que sabe tudo, ou quase tudo, que você puder imaginar sobre artistas, bastidores, algumas fofoquinhas, alguns detalhes que quase ninguém sabe. Hoje a gente vai revelar algumas coisas aqui. E para falar sobre isso, trouxemos Renan Carvalho lá de Guarabira. Seja bem-vindo, Renan, ao Abananados. Que prazer estar com vocês. Já acompanhava o podcast, né? Já assistia nas redes sociais. E quando veio o convite para Bananados, fiquei extremamente contente e de prontamente atendi, aceitei. E fico muito feliz em estar por aqui, porque a gente vai compartilhar um pouco de histórias que muitas vezes eu nunca nem contei, eu só contei para amigos, contei em mesa de bar ou para os próprios colegas de bastidores. Então aqui a gente vai abrir um pouquinho hoje umas caixinhas que estão guardadas e fechadas também. Maravilha, isso a gente gosta, viu? Ah, sei Todo disso. mundo gosta. E aí, Renan, eu vi que já desde os 12 anos, né, que você já tá no meio aí dos artistas, conferindo aí os bastidores das bandas. Como é que você foi chegar nesse mundo, nesse universo? Na verdade, na rua que eu morava, tinha um vizinho que ele lançou um dos primeiros sites que existia aqui no nosso Brejo paraibano, que era o brejo.com. E se falava muito pouco em internet, se falava muito pouco em cobertura de festa, nem existia. Cobertura de festa era, contratavam os rádios para fazer a cobertura da festa, para transmitir as festas através do rádio, mas cobertura por televisão, por internet ou até para fotografar não existia. Ah, fomos fotografar vocês e amanhã vocês saem no site. Não existia. E o Brecht.com ele foi pioneiro nisso. Ele trouxe no início lá dos anos 2006 e 2007 isso para Guarabira. Além das notícias, em tempo real, que ele colocava tudo que acontecia na cidade, de acidente, de tudo, ele fazia cobertura de festa. E aí, como credenciado da Festa da Luz, que era uma coisa que já era muito difícil, porque a Festa da Luz sempre foi uma festa muito grande, credenciado da Festa da Luz, ele sabia que eu tinha interesse, que eu gostava, que era uma coisa que me enchia os olhos, que eu ia para lá ficar olhando o resultado das coberturas. Ele perguntou, quer ir um dia com a gente participar? No ano de 2006, não, foi 2006 ou foi 2007, o primeiro ano que eu fui. Aí, dali, pronto, foi tipo tirar a tampa de uma coisa que eu já gostava demais, porque eu sempre fui ligado a bandas de forró, a artistas que cantam, sempre fui ligado à televisão, muito apaixonado pela televisão, então a comunicação estava muito intrínseca ali em mim, e esse convite, eu acho que realmente abriu o primeiro contato que eu precisava para poder, de vez, saber que a comunicação ela fazia parte ali da minha vida. Então, desde criança você já tinha essa vontade. E seus pais, sua família, como é que viam isso? Acreditava que isso poderia ser algo de trabalho ou achava que era só um hobby? Não, não. Para meus pais sempre achavam que era um menino que gostava de TV. Porque meu ídolo de criança, todo mundo tem um ídolo tal, A, B, Quem C, era? era Silvio Santos. Eu sempre O fui maior fã. comunicador. Eu sempre fui fã. Eu tenho camisa, eu tenho todos os bonecos, eu tenho 3 livros, eu tenho revista especial. Tudo que se lança dele, um broche que eu comprei agora no SBT recente. Eu tenho tudo que se pode dele, porque desde criança, meu ídolo sempre foi o Silvio Santos. E eu Sempre já foi. imagino fazer esse trabalho, né? Porque com 12 anos você já tem uma vontade de compreender as coberturas dos bastidores. Acho que já é uma criança aí que já nasceu com um pezinho na TV, né? É, demorou um pouquinho para chegar lá, porque eu acho que nesses entre-meios veio a internet, e a internet foi ficando muito forte, mas foi eu acho que já sempre me diziam, rapaz, tu tem muita cara de TV, tu tem muita cara de TV. E teve um momento na vida que eu disse assim, não, não adianta, eu estudei uma coisa, eu fui fazer outra depois do estudo, mas o caminho que eu tenho que ir é pela comunicação. Encontrei o caminho, achei e fui. E deu certo um bocado de tempo. E aí você falou da Festa da Luz. Teve já alguma coisa assim, naquela época, durante a Festa da Luz, que você olhou e disse assim, é isso aqui que eu quero fazer? Eu gostava de falar com os artistas. Eu sempre tive essa Até os fissura. que era fã, Tudo. Eu era fissurado por encontrar os artistas, por falar com eles, por ter aquele momento em camarim com eles.
E nisso de ter essa fissura, eu acabei criando desde 12 anos muitas amizades. Que é o caso, vamos supor, da Yara Tia, que hoje, graças a Deus, está estourada no Brasil com Seu Desejo. E a gente se conheceu em 2007, numa cobertura dessa Festa da Luz. E a gente nunca perdeu contato desde 2007. Por isso, quando ela até fala em um vídeo recente que a gente conhece há 19 anos, realmente é muito tempo já dessa época de Festa da Luz. Então, sempre para mim, não era só fotografar, não era só filmar, mas era o contato com os artistas. Cuidar da saúde vai muito além de uma consulta. É sobre cuidar, respeitar e oferecer uma experiência de cuidado completa. Nossa estrutura foi repaginada, com novas acomodações, cadeiras mais confortáveis e um ambiente totalmente climatizado, proporcionando mais bem-estar durante a sua espera. Também investimos em acessibilidade, tornando a clínica mais prática, inclusiva e fácil de acessar para todos os nossos pacientes. O atendimento segue sendo um dos nossos maiores diferenciais, humano, atencioso e focado para cada pessoa. Pensando nas famílias, a Qualivida agora conta com a área Kids, um espaço seguro, acolhedor, para que as crianças possam brincar enquanto aguardam a consulta. Tudo isso reforça o nosso compromisso de oferecer um ambiente moderno e confortável para cuidar de você e da sua família. Qualivida. Cuidar bem da sua saúde é o nosso compromisso. É difícil separar, principalmente quando é um artista que você gosta, separar o lado fã e o lado profissional. Como é que você faz? É difícil porque quando você é muito fã de um artista, ele gera muita frição em você em um momento que você vai entrevistá-lo. Então você tem que ter uma. Porque eu digo que o bom entrevistador, ele tem que estar com dois gatilhos ligados. Primeiro, pegar o gancho no que a pessoa está falando e continuar naquela fala da pessoa, ou já ali, enquanto a pessoa está falando, está elaborando a próxima pergunta que será interessante para render aquele assunto. Então, quando você vai entrevistar um artista que você é fã, essa dá uma bugadazinha. Aí você tem que ser mais frio, tentar ser mais seguro possível, porque realmente, quando você é fã, é complicado. Nesse caso, fingir mesmo, né? Fingir, Naturalidade. faz o normal, finge que tá tudo tranquilo, mas na maioria das vezes não tá. Na maioria das vezes, internamente, não está nem um O pouco. vulcão tá já explodindo. Quero tirar uma foto, tietar, né? E o engraçado é essa questão do corpo fala, né? Porque o corpo Sim. fala, o rosto fala, o corpo fala, as mãos falam. Até porque a pressão, às vezes, de entrevistar o artista é um tempo muito contado. Então, a gente tem que aprender a controlar tudo, até a própria mão, porque senão a mão começa a se gesticular demais. Você pode começar a ter tremor, porque são momentos são momentos muito fortes. E não só os que a gente é fã, mas os artistas grandes que a gente tem oportunidade, fica esse frição. Já teve algum artista monossilábico? Já. Como é que você lida com isso? Já teve. Nós temos uma. Eu vou dar todas as dicas, viu? Vou dar todas as dicas, eu não vou falar o nome, mas vou dar todas as dicas para vocês saberem que eu tô falando. Começou a abrir o baú. Comecei a abrir o baú. Um dos artistas mais monossilábicos que eu peguei foi uma cantora dos anos 70, 80, 90, que é sucesso até hoje, que se reinventa sempre. Nas redes sociais é um fenômeno. Geradora de memes diariamente. Já sei. Rainha das plásticas. E ela vinha cantar em circo e ela não gostava, assim, ela dizia que gostava demais da cultura circense, mas a gente sabia que ela cantava em circo porque era necessidade de criar um cachê, uma coisa. Então, para ela ser entrevistada em circo, era ainda tudo muito. Então, às vezes que eu fui entrevistá-la, eu tive umas 3 vezes. Na primeira que foi feita no hotel a gravação, que já era pré-combinado com o circo, foi tranquilo, mas a outra mesmo, ela não estava num bom dia, ela tinha se operado recentemente. Foi logo quando estourou aquela participação dela no show daquela cantora internacional. Então ela estava fazendo tipo o circo meio que à força mesmo, então ela falou, era 3, 4 palavras no máximo dentro do ônibus ali, daqueles ônibus que fica o pessoal do circo. Então foi um dos mais complicados para se fazer também. Inclusive, eu seguindo com as dicas, né?
Ela lançou até uma sobremesa esquisita que De viralizou. suspiro, né? É. Já fez o suspiro? Não. Torta do suspiro? Não, porque a Ana Maria Braga fez e disse que é uma gororoba, eu desisti. Mas ela repetiu diversas vezes que a torta do suspiro é muito boa. Eu acho que, mas eu também, a de Ana Maria Braga, fazendo um parêntese aqui, tava mole. E ela dizia que tinha que colocar no congelador. Congelador. Mas também não sei, né? Não quis Nem ela sabe quem desperdiçar. ensinou a ela essa receita, né? É, ela eu não, diz. eu não quis desperdiçar ingrediente, não. É Deixa verdade. pra lá. E eu acho que fica muito doce. Quando eu penso no suspiro triturado, acho que fica um pouquinho doce. Triturado demais. não, quebrado na força Quebrado do na ódio. força do ódio. Perfeito, perfeito, perfeito. E aí você falou que já fazia essas entrevistas. Nesse momento, com essa artista, já foi com a sua pequena e singela câmera digital? Não, na minha câmera digital eu fazia as fotos quando eu fazia cobertura para o site. Tanto que eu lembro que a câmera ela era tão inicial da câmera digital que eu lembro que uma vez eu fui filmar calcinha preta, fazer uma filmagem de calcinha preta na câmera. Quando deu eu não sei se foi a guitarra, o baixo, eu tava na frente da caixa amplificadora, puf, a câmera apagou. Da frequência tão forte que tinha do som. Calcinha Preta sempre foi uma das bandas de maior musicalidade, né? Então era uma das Sim. bandas mais fortes em potência musical. Então quando eu ia filmar, tirando foto ali, filmando, a câmera puf, apagou, porque justamente ela não aguentou a pressão da caixa de som, talvez a frequência ali. Mas quando eu comecei a fazer entrevista, já foi para a TV Mídia, já foi para o Portal Mídia, já foi nessa época. Que já faz uns. Tem a idade de Bernardo, né, Fernanda? Uns 8 anos atrás. Entendi. Então, essa câmera então era sua. Essa era a minha. Mas daqui não foi era uma embora. TechPix, não. Não, nunca foi uma TechPix, já foi aquela da Olympus, que era, não sei se é Olímpicos ou Olympus. Acho que é Olympus, pronto. Sei, Era da Olympus ah. que tinha uma imagem maravilhosa, Hum. já tendo um pouquinho acima da TechPix. Mas o pessoal do Brest.com ainda gravava com a TechPix também. TechPix era o Porque o auge. vídeo era melhor. A qualidade do áudio do vídeo era melhor, da captação. Era uma febre, Era né? uma febre. Direto na rede TV o comercial não parava. E eles ganharam milhões com isso, viu? Porque a câmera era uma câmera de baixo custo, era uma câmera que não entregava algo que prometia. E hoje a gente vê que realmente ganharam milhões com aquilo ali. Era muito dinheiro. E aí você ganhou um MP3 do seu pai, né? E aí, sobre esse aparelhozinho aí, MP3, tem alguma história marcante, assim como essa da calcinha preta, que você passou com esse MP3? Eu tenho uma história muito engraçada, porque eu uma vez, quando ganhei esse MP3, coloquei na cabeça que queria começar a fazer entrevista, né? Sem ter base nenhuma. Mesmo assim, comecei a pegar alguns artistas da cidade. Na época, Celione, eu conheci Celione, eu viajava muito com Celione, que era... Posteriormente, aconteceu o Forró da Galega, hoje ela é cantora católica, mas andava muito com Celione. Então, comecei a fazer entrevista com esses pequenos artistas da cidade. Trabalho de escola, todo trabalho de escola eu queria fazer entrevista. Aí entrevistar os políticos da cidade, promotor, tudo que tinha de relacionado à personalidade mais forte, eu ia procurar, que era para poder falar comigo, e eu ter registrado lá no MP3. Eu lembro uma vez que eu fui entrevistar o Cavaleiros de Forró no Victor Center Hotel, que o Victor Center era o ponto das bandas, né? Todas as bandas ficavam lá. E meu sonho de criança era morar do lado, para quando cada banda chegasse, eu correr para ver a galera entrando. Então era meu parque, minha Disney nessa época era o Victor Center. Sempre quando a banda estava na saída, eu ficava lá pela frente, pastorando, para ver se via alguma coisa. E aí eu lembro muito quando eu fui entrevistar Cavaleiros de Forró, naquela época do auge, entrevistei o Ramon Costa, que posteriormente hoje virou meu amigo, e hoje foi um dos primeiros a estrear esse café lá em casa, ou seja, o MP3 ali de 2008, 2009, aquela gravação rendeu uma amizade também que veio até os dias atuais. São coisas que é impressionante que a gente vê o tempo passar e elas continuarem. Isso acho que é o maior prazer que eu tenho dessa comunicação. E aí era mais fácil produzir com a câmera digital ou com MP3? Não, MP3 era ótimo, era só entrevista e eu só falava e era tranquilo. Melhor do que tirar foto. Eu nunca gostei, na verdade, dessa parte técnica de tirar foto, de filmar. Eu gostava de entrevistar, eu gostava de ser o comunicador ali que ia me comunicar com o artista. Eu nunca gostei mais dessa parte de técnica, não. Até hoje eu sou meio ruim com isso. E aí você entra no universo da TV, né? Pela sua progressão, né? Começou aí com essas gravações e aí você chega na TV. Como foi que você conseguiu
entrar nesse universo da TV. E já que você falou da TV Mídia, como foi fazer esse programa meio talk show lá, né? Como foi esse convite? Como é que você teve essa ideia de fazer isso? Não se existia ainda podcast, nem se falava em podcast. O que a gente tem de referência era talk show no Sudeste, né? Como o Jô Soares, já tinha o Danilo Gentili na Band, aí tinha o Fábio Porchat, a Marília Gabriela, tinha os artistas que faziam o talk show, mas não, nunca foi feito, eu acho que na Paraíba, antes do meu, eu acho que nunca teve um tipo de podcast, nem um talk show, nunca existia. Quando os artistas iam participar de um programa de televisão, eles iam fazer aquela coisa de sempre. Ir participar do programa, falar como estava a carreira, cantava 2 músicas, 3 músicas, diziam dia, tarde e noite e tchau. E aí eu vi a necessidade dos artistas em contar suas histórias, porque se você para analisar, a vida do artista é muito rica, seja ele qual for. Seja o artista que toca em barzinho, seja o artista que está estourado nacionalmente. Eles têm uma vida muito rica, eles têm uma história muito rica para se contar. Então, eu comecei a ver que, independente do tamanho do artista, todos eles tinham histórias que emocionavam de verdade. Então, eu comecei a mesclar artistas que vinham para Guarabira fazer show, eu levava para o podcast, eu levava para o talk show, e artistas pequenos também para dar vez a eles, dar voz, colocar os artistas na mídia digital. Às vezes, as primeiras imagens que os artistas tinham era a gente que gravava, quando gravava eles cantando no programa, e sempre tinha música ao vivo. A ideia principal começou porque Michele Marques, que é a proprietária do portal Mídia, da TV Mídia, ela sabia, por rede social, ela via que todos os artistas eram meus amigos. Todo dia a Reina tá com um artista, a Reina posta com um artista diferente. Teve meu fatídico aniversário de 21 anos, que Rita de Cássia veio cantar na minha casa de surpresa, no dia do meu aniversário. Então, assim, foi um auge em Guarabira. Ela, do nada, vem de Fortaleza, de carro, só para cantar no aniversário de um amigo, sem receber nada, só pela consideração. Então, assim, todo mundo mostrava que eu tinha muita intimidade com o artista. E ela, quando viu isso, ela nem sabia se eu tinha ainda uma fala que pudesse ser fácil para se comunicar, mas ela disse, não, eu vou levar ele porque eu sei que ele vai conseguir, eu vou levar o artista. Aí quando ela me chamou, ela disse assim, eu sei que você vai conseguir trazer o artista para cá, então vamos fazer. Aí depois disso, acabou-se. Aí eu comecei a fazer camarim, comecei a fazer o talk show. Quando a gente não conseguia levar o artista pro nosso próprio estúdio, a gente fazia na porta do camarim. E aí os pontos altos que a gente tinha era a cobertura da Festa da Luz, né? Porque eu sempre digo isso, aliás, eu sempre digo não, eu comecei a dizer agora que depois que eu comecei a entender que eu fui o primeiro guarabirense em imagens a transmitir e apresentar uma Festa da Luz. Então eu acho que ninguém antes de mim tinha feito isso, agora as televisões fazem, não são guarabirenses que fazem, mas as televisões já fazem, já transmitem a festa mais guarabirense, com imagens. Eu fui o primeiro a ter essa oportunidade de me comunicar com o povo e levar a Faixa da Luz para dentro da casa de quem não estava pela internet. Então, foram tempos maravilhosos. E nessa, né, que meu currículo também de artistas de grandes nomes, cresceu bastante, porque todos os artistas, antes de se apresentar no palco, eles tinham necessariamente que passar por nosso estúdio, falar com a gente antes de subir para o palco. Então era aquela emoção. Já começava a emoção daí, do ao vivo, do artista chegar. A gente tem a Marília Mendonça, por exemplo, que já estava no auge do auge do auge, tendo que passar pela nosso estúdio, falando com a gente antes de entrar na festa. E aí você falou que foi a primeira, né? Vamos dizer assim, o primeiro talk show guarabirense na Festa da Luz. E falando de primeiro, você lembra quem foi o primeiro a participar do talk show? Nas minhas entrevistas do talk show, te dizer, o primeiro que eu gravei, não tenho a lembrança. Eu lembro assim, a primeira levada que eu fiz bastante artista de Guarabira, mas de ser a primeira... Niedson Lua, foi o Niedson Lua. Foi o Niedson Lua, que foi o primeiro artista que eu gravei. Ele já... Quando eu falava da ideia, ele já dizia, quando foi, é só me chamar que eu venho. Foi o primeiro artista do primeiro programa. Eu lembro que no meu primeiro programa que a gente fez, a gente colocou entrevistas também variadas, com a camarim, junto com o talk show. Depois a gente deixou o talk show só focado mesmo ao artista. E a gente tem muita essa história de trazer homenagem, assim, de
pegar aqueles videozinhos da família escondido e colocar na hora e fazer toda aquela emoção, toda aquela era tanto choro, era tanta coisa interessante que a gente via. Mas foi Edson Lu, o primeiro artista foi ele. E nessa entrevista, você já estava tranquilo ou estava nervoso? Não, eu sempre fiquei tranquilo. Eu sempre fui tranquilo relacionado a isso. Eu nunca gostei, eu não fico tranquilo quando é público. Quando tem que apresentar algum evento, que tem muita gente, me bate meio um nervosismo, mas com câmeras eu sempre fui tranquilo. Eu acho que também tem artistas que deixam você à vontade. E tem artistas que causam atenção, né? Perfeitamente. E aí, depois disso, o talk show, então, deixa eu entender. Ele tinha o backstage, né? Antes do artista subir pro palco. Esse era das transmissões, essas eram as transmissões. A gente tinha o nosso talk show semanal, que era no estúdio da TV. Inicialmente era itinerário, a gente gravava em vários lugares diferentes, até ter o estúdio pronto. Depois foi para o estúdio pronto. E as coberturas da faixa da luz já era a transmissão do evento. Então ali a gente fazia as transmissões com as entrevistas. Entendi. Então, o talk show flutuava conforme os eventos. Se tinha um evento grande local, ele ia para esse evento e quando não tinha, ele ficava em estúdio. Isso. Eu mesclava, assim, e muitas vezes a gente lançava as entrevistas soltas. A gente era convidado para fazer cobertura da festa tal, com banda tal. Aí a gente ia também fazer essas coberturas. E entre isso, eu também fiz muita coisa bacana em Guarabira, que infelizmente a gente perdeu por conta do canal do YouTube da TV Mídia, que foi perdido. Mas a gente contou a história do castelo chamado Castelo dos Zé Guedes, que é entre Guarabira ali, indo para Mari. A gente contou toda a história cultural dele. A gente contou toda a história junto com um professor que já inclusive é falecido, do Cabaré da Estrela, que foi um cabaré de grande importância na história de Guarabira, porque era um cabaré onde tinha muitas mulheres e era muito bem frequentado pela alta sociedade, inclusive por artistas que quando vinham na região iam para o Cabaré da Estrela. Então era um cabaré que ficou muito famoso e tem livros, tem tudo contando essa história, e na época o professor pesquisador nos ajudou também a contar essa história. Então fiz vários registros também de histórias em Guarabira que foi bem bacana. Ficou faltando alguns que até hoje eu quero fazer, mas vai chegar o tempo também. Eu entendo, gente, que o castelo tem uma história maravilhosa, mas agora eu fiquei interessado no cabaré. No cabaré. Era um cabaré mesmo? Era um cabaré mesmo, e o mais interessante do cabaré era que, assim, as mulheres, elas a partir de 6 horas, elas não podiam sair de lá, de onde era o cabaré, porque a sociedade não deixava. Tanto que teve diversos episódios delas serem rejeitadas na igreja, porque o padre acolhia, mas as beatas santas da igreja não acolhia, pronto. E só que elas sempre foram, esse Cabaré da Estrela, ele era um ponto a mais das coisas. Ele tinha um passo a mais no futuro. Elas, das 5 horas da tarde, elas subiam num carro aberto, como uma limusine, porque a dona do cabaré tinha muito dinheiro, e elas davam uma volta na cidade, como se fosse o circo. Quando o circo chega que vai anunciando com os palhaços, elas se anunciavam como produto, era o marketing delas. E elas faziam essa última volta antes de anoitecer, porque também no anoitecer elas já não saíam, ficavam todas resguardadas lá no Cabaré da Estrela. E dentro disso tem diversas histórias, tem história de moça que se matou, tem história de moça que fugiu com gente famosa, da moça que dormiu com o Valdir Soriano, tudo tem essas histórias, Aí tinha muita peculiaridade, muita vertente que gerou muito conteúdo na época. Mas esse cabaré não existe mais? Não, hoje é a Praça da Juventude, lá em Guarabira, onde é a Praça da Juventude, que é um espaço todo aberto. A dona ainda é viva? Não, a gente tem senhoras daquela época que são vivas, que as pessoas... Não, minto. Acho que a última que tinha viva, conhecida... Ela faleceu já há uns 5 anos. A gente, ao redor de onde é o local, existiam algumas que eu conheci no dia, a gente não filmou, não falou, mas que eu conheci no dia. Mas tem meninas ainda vivas, como senhoras. Mas a dona e os maiores nomes também não estão aqui mais não. E aí todo mundo passou por esse cabaré lá. Nessa época... Os novinhos rapazes. E era só a elite todinha guarabirense e da região inteira do Brejo passava pelo Cabaré da Estrela. Será que daqui de Bananeiras, Solânia? Eu tenho certeza absoluta, porque era uma sensação. Era uma sensação.
Então, já que as meninas morreram, né? Então a gente procura depois os clientes. Vamos procurar. Vamos ver se tem também, né? Se não já morreram também. Também, é verdade. Gostei dessa história, viu? Tudo bem que tem um castelo, mas o cabaré me chama mais atenção. A história do cabaré é maravilhosa. Você sabia que o planejamento da Cirne Reveste foi pensado especialmente em trazer o nosso acervo natural para que você chegue aqui e veja os nossos produtos ambientados? E já começo com 2 pedras naturais, queridinhas, almofadadas, pretas e brancas, que estão instaladas aqui no fundo da nossa imagem. A união da pedra branca com a pedra preta trouxe muita sofisticação para a entrada de nossa loja, além do cliente poder observar elas ambientadas, aplicadas e conseguir imaginar essas pedras em sua casa, no seu ambiente. A Cirne Reveste não só é uma loja que vende produtos naturais, ela consegue te mostrar as pedras ambientadas no espaço para que o cliente consiga fazer a melhor escolha de forma assertiva e segura. Então espero você para tomar um café e fazer as suas escolhas. E aí, me diga uma coisa. Teve muita diferença entre gravar, né, lá atrás, com câmera, com MP3, para TV mídia? Bastante, porque nessa época da TV Mídia a gente tinha uma estrutura já muito forte e o canal, o Portal Mídia foi um dos percussores também, que eu acredito que o Portal Mídia foi um dos nomes mais fortes da nossa região por muito tempo, entrando inclusive nos rankings todo ano dos 10 sites mais vistos da Paraíba. Então o Portal Mídia tem um acesso muito grande das pessoas, principalmente na época do Facebook. As transmissões no Facebook eram uma coisa assim incontável, ainda não tinha muito essa do pessoal ir para o YouTube. Não, todo mundo queria assistir no Facebook. Então, era uma coisa assim impressionante os números. E essas transmissões ao vivo, tudo isso, já tinha uma equipe para fazer, a gente só chegar e apresentar, que é como eu te falei, a parte que eu gosto é isso, é só chegar e fazer. É questão ou produzir, que eu adoro produzir, adoro estar na parte também nos bastidores produzindo conteúdo, produzindo alguma coisa de alguém, mas essa parte técnica que eu tinha que fazer antes, que eu já não tinha, já chegava, já botava no microfone, isso era ótimo, porque a gente só entrava no espírito apresentador e ia-se embora. Isso é muito bom. O tempo já estava ali, já praticamente otimizado, você só ia já pros finalmente. Pois é, já chegava gravando, já chegava fazendo, era muito bom. E aí teve algum convidado do talk show que pode ter ajudado a mudar o rumo desse programa e que te marcou? Não mudar do rumo. O programa continuou o mesmo. Mas teve convidado que deu dor de cabeça. Tinha nomes maiores que davam dores de cabeça e às vezes chateavam. Teve uma convidada, que essa história algumas pessoas até dos bastidores do forró sabem, mas tinha uma convidada que inclusive eu sou fã, eu gosto muito. Eu não deixei de ser fã por conta disso não. Mas que teve um pequeno atraso da banda chegar na cidade, porque tinha um músico dessa artista que estava doente. Aí essa artista de última hora, com tudo pronto, o programa pronto para gravação, disse que não ia mais vir. Aí eu virei o bicho. Eu disse que não ia, mandei foto, mostrei que não ia desperdiçar tudo que tinha montado, não, que aí tem que dar um jeito de vir, nem que fosse para gravar meia hora. Então bati o pé, consegui fazer uma abertura com outros artistas que estavam por Guarabira, pra gente fazer um programa mais cheio, para depois essa artista chegar, muito bem abusada, fazer a sua participação. E eu prometi aos colegas de algumas páginas de forró, um dia eu vou contar essa história com nomes. Eu ainda não contei porque... Mas um dia eu vou contar. Só que muita gente já imagina quem seja. E quem me acompanha desde aquela época sabe quem é também. Mas essa artista me deu uma dorzinha de cabeça, viu? Eu já tô imaginando quem é. Quando você falou abusar, dar atraso e, né, meio assim... Casa muito com... Só uma dúvida. Não sei. Ela é loira? Não sei dizer que cor tá o cabelo dela. Entendi. Que isso parece muito com uma delícia. Né? Enfim. Rapaz, se mexerem no meu Instagram direitinho, vão achar por lá. Eu acho que eu sei quem é. Mas vamos aqui. E aí, como era a preocupação de você como apresentador durante o talk show? Tinha muita preocupação
com a audiência, se o convidado ia render, de baixo, como era isso? Eu fazia duas coisas, né? Teve uma época que a gente fazia só gravado, às vezes gravado com matérias, e o principal depois que eu fazia gravado, porém eu entrava ao vivo nos comerciais. Então eu fazia os comerciais testemunhais, mandava os abraços na hora do comercial e voltava novamente com ele gravado. Então isso também ajudava muito na audiência, porque todo mundo queria esperar chegar o intervalo para poder eu entrar ao vivo e eu poder ali naquele ao vivo fazer os comerciais rapidamente e mandar os abraços. Todo mundo queria ser o registro ali no programa. Então isso foi uma ideia interessante, que a gente deixou de ter um programa só gravado para ter um programa mesclado entre gravado e ao vivo. Então, assim, minha preocupação, a gente sempre tem preocupação com a audiência, com visibilidade, mas os próprios artistas que participavam, eles já ficavam também na missão com a gente de ajudar a propagar. Então, eu sempre dizia aos artistas, olha, vamos se juntar, vamos na hora disparar o máximo que a gente der, vamos pedir para a turma participar e engajar, porque quanto mais gente engajar, mais ele vai chegar para outras pessoas. Então, eu sempre fazia essas estratégias para poder dar certo. Você ainda lembra quem foi o primeiro a viralizar? A primeira viralização pesada que a gente teve nas redes sociais foi quando Simara Pires, a ex-cantora da Limão com Mel, ela contou pela primeira vez que tinha processado a banda após a sua saída e que tinha tido a maior decepção da vida dela com Batista Lima, porque Batista Lima tinha sido a favor da empresa, que era a empresa que ele trabalhava, mas ele tinha falado em verdade sobre ela. E ela usou esses termos na entrevista, e era um assunto meio que proibido, que nunca havia sido falado, que nunca havia sido comentado. E durante essa declaração ela começa a chorar e se emocionar, e falando que até hoje ela sofria com isso, porque não imaginava que poderia ter acontecido aquilo. E isso repercutiu muito, porque as páginas de forró, até a televisão, na época da televisão local, na Correio, foi até daí que me chamaram para participar da Correio. Eu tinha um espaço lá que toda semana eu ia comentar algumas coisas, algumas histórias, coisa de artista também, tudo. Mas foi dessa viralização inicial que começou também muita coisa a acontecer, porque foi bem forte. Hoje eles já se falam, hoje ela participou do DVD dele, hoje já existe um clima bem ameno, mas nessa época, eu lembro que ele me bloqueou até no Instagram, não sei o porquê. Depois ele desbloqueou, que um dia desse eu fui pro show dele, eu vi que tava normal. Mas hoje em dia, tudo tranquilo entre eles dois, mas foi um assunto muito pesado também, porque teve uma carga emocional muito grande, ela se emocionou muito, porque nunca tinha falado daquilo e nunca tinha deixado ninguém falar. E eu fui puxando. Eu lembro até que tinha uma youtuber, Patrícia, do Babado de Forró, que ela dizia assim: rapaz, sentou na cadeira de Renan, lascou, vai sair muita coisa dali que o artista não esperava. E sempre foi meio que isso. Eu trazia à tona algumas coisas mais, principalmente os artistas de mais história, como Samia Maia, Duílio, Mara Pavanelli, essa turma que tinha muita história no forró, que eu sabia de bastidores, eu puxava, trazia à tona e eles comentavam. Então, era sempre o que viralizava. E aí eu lhe pergunto uma coisa. Durante essas épocas aí que os artistas costumavam se emocionar, não batia um desesperozinho na hora, não? Não, Você não ficava nervoso, vem lá chorando? Não, batia a alegria. Sabia que aquilo ali ia render. Sabia que aquilo ali ia render conteúdo. Tudo pela audiência. E quando a gente levava os artistas aqui, levava vídeo da família que se emocionava. Ave Maria, já tinha um caixinha de lenço que se eles não usassem ia ficar triste, hein? Eu lembro muito da Luciane Mello. Luciane Mello é uma das maiores cantoras que a gente tem de forró. Acho uma das vozes mais lindas que a gente tem. Luciane Mello chorou que desidratou. Ela terminou o programa sem conseguir nem cantar a Apaixonada, que foi a música que ela fez sucesso, é magnífico, né? Ela não conseguiu nem cantar de tanta emoção que ela ficou. Mas eu gostava demais. Quando ele chorava, era sinal que tava dando tudo certo. E ainda sobre bastidores, quando você fazia, né, aquele dos camarins, né? Teve algum que você achou mais esquisito ou mais maluco que você já entrou? Existe. Existe assim, teve um que pra mim foi meio estranho, porque eu recebi a ligação na hora do almoço, a entrevista era à noite, dizendo que eu tinha sido credenciado, mas só tenho direito a 2 perguntas e não podia falar de vida pessoal. Eita. Foi a única vez que eu recebi informações cedo. Às vezes a gente recebe informação para entrar, que a assessoria vem dizer alguma coisa. Sim. Mas foi a primeira ligação que eu recebi cedo, dizendo que tinha, o que podia e o que não podia. Tem uns camarins de uns cantor muito avexados, né? Que estão uns cantores que estão muito
já estão bebendo, já estão muito animados, e as entrevistas são muito... Você tem que entrar no clima, entrar na onda. Agora, teve uma entrevista fatídica que pra mim entrou nos anais, assim, dessa questão de entrevistas minhas, que foi uma com a Calcinha Preta. A Calcinha Preta tava com um time completo. Eram 6 cantores na época. Tava desde a Silvana, a Fernanda Paulinha, a Bel, Daniel, todo mundo tava. Ainda tinha Ana Gouveia. A banda estava assim, vivendo seu melhor momento, com toda a turma completa. E a entrevista foi uma eterna brincadeira, porque um puxava o microfone pro lado, outro puxava pro outro, e fingiam que iam lutar. E foi na época que saiu aquele vídeo que eles brigavam no palco, e a gente foi chamou aquele vídeo, e eles foram explicar. Então, assim, a entrevista é muito importante para mim, justamente por conta da Paulinha, né? Porque eu já tinha entrevistado ela, mas foi a última entrevista, então ela falou muito nessa entrevista, ela foi muito participativa, e ela falou uma frase muito forte. Ela disse: eu tenho 41 anos, sou muito orgulhosa da minha história, porque só não envelhece quem morre. Foi forte. E ela falou isso. Aí tanto que a gente falou: eita, 41 desse jeito, aí a câmera baixa, a gente faz assovio, mas ela diz essa frase: só não envelhece quem morre. E ficou bem profundo pra mim aquilo ali. Uma curiosidade pessoal. Silvana é tranquila? Nesse dia, maravilhosamente. Aliás, às vezes Nesse dia, viu, gente? Nesse dia. Já tive com ela várias vezes, no Gigantes do Brasil tive com ela umas 3 vezes. Eu acho que a fase de Silvana menos tranquila foi naquela Calcinha Preta das antigas. Daquele sucesso que ninguém conseguia entender e mensurar. Eu acho que a maturidade, ela muda muito o artista. Eu digo isso porque, eu vou dar um exemplo aqui, e vou falar da Solange Almeida. Solange Almeida, naquela época do sucesso do Aviões, quando ela era gordinha e tudo, ela era uma artista. Hoje, uma mulher madura, ela é outra completamente diferente. Ela mantém no palco o mesmo talento, mas fora do palco ela é muito maravilhosa. Ela é muito... Era o último show que eu fui da Lima Manguapa, ela atendeu 102 pessoas no camarim. 102 pessoas. E pra gente foi falar com ela depois do show, tudo. Mas ela é uma artista de extremo carinho. Eu acho que também até o caso do Safadão. O Safadão, que era um artista que nas antigas era muito chato, era muito fechado, passava pelos bastidores com segurança. Hoje ele é um cara muito tranquilo, você encontrar ele, ele abraça, ele beija, ele conversa, ele é outro artista também. Eu já vejo uma diferença enorme. Acho que a maturidade, ela causa muito isso. E a Silvana, eu acho que ela vai nessa onda. Às vezes eu penso que quando eles alcançam esse sucesso, principalmente quando é lá atrás, parece que alguma coisa sobe e depois eles entendem assim, o que é que eu tô fazendo, né? O que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô fazendo isso com as pessoas? A maturidade pega e bate neles de frente, e quando a né? vida bate, dói muito. É verdade. Mas acho que bom saber que Silvana hoje... Se bem que ela já saiu da Calcinha Preta, né? Já tá em outros voos agora. Mas tem artistas que não mudam, viu, gente? Eu tô falando que tem artistas que não mudam. Quem é que Mas não tem artistas muda? que não mudam, não. Quem não Tem gente que muda? continua chata, que vai cantar em prefeitura, tem gente que vai cantar aí em prefeitura, e a primeira coisa que os prefeitos falam é que nunca mais volta pra cidade. Mas... Pelo menos 30. Pelo menos um, não. Mas tem muita artista que vai pra cidade e só vai uma vez, somente pros interiores, porque pra atender a prefeitura, o povo da prefeitura, e tu sabe que pra uma festa, qualquer festa que acontecer, existe um número X de pessoas da prefeitura que eles vão ter que atender. Sim. Que já faz parte até de contratual. E fora esses contratos, essas pessoas, ainda tem as pessoas por fora, que são fãs, amigos, tal, que a própria produção da artista leva. E tem gente que dá trabalho de atender até os 30, vamos supor, da prefeitura que estão marcados. Aí imagine atender o resto, ou atender as outras pessoas que ficam esperando, tudo. Tem artista que é muito complicado mesmo, muito, muito, muito. E tem muita gente forçada também, viu? Muita Eu gente queria forçada. só 30. Quase nada, só 30, bem besteirinha. Quer transformar o seu espaço em um verdadeiro jardim? Vamos te mostrar como. O segredo para um jardim perfeito começa nos insumos. Um substrato de alta qualidade, adubos balanceados e fertilizantes essenciais para manter e formar um jardim perfeito. Passo a passo, construímos um jardim vibrante e saudável. E você também pode. Transforme o seu espaço com a Viva Plantas. Confira a nossa linha de insumos e plantas e comece hoje mesmo.
Agora eu lhe pergunto, temos esses artistas de sucesso nacional, Sim. temos os de sucesso estadual, né? E temos os locais. Você acha que hoje, vamos pegar 5 anos para trás até 2026. Você acha que hoje os artistas que dão mais chiliques são os de nacional, estadual ou local? Eu acho que é os que estão começando a fazer sucesso. Não, mas aí eu quero saber, local, estadual ou nacional? Eu acho que mais os estaduais que estão saindo de um patamar para outro. Hum, São os que mais ficam confundidos. E é impressionante que isso é bem variável, assim. Aliás, é uma coisa bem parecida, porém o comportamento, todos acontece que isso. comportamento? Eles são bacana, tranquilos, é tudo tranquilo, a recepção da banda é tranquila, o camarim é feito com as coisas que eles pedem, tá tudo ok, tudo bacana. Quando começa uma ascensão, começa a mudar, é uma dificuldade para entrar na festa, o carro tem que entrar por dentro já do camarim para deixar o artista. Muita reclamação, não tem isso, não tem aquilo que foi pedido, que antes não existia. Então, esse início de ascensão, esse início de crescimento, ele é onde confunde mais o artista. E pronto, eu vou dar um exemplo. A própria Márcia Felipe. Márcia Felipe chegou a lugares que o povo dizia assim: "Minha gente, ninguém aguenta mais a produção dela. A produção é muito chata, ela é muito fechada, ela é muito." Foi justamente no boom dela. Depois passou. A produção dela todinha mudou. Eu lembro que o cara que fazia confusão com Deus e o mundo saiu, foi demitido. Então, assim, aquela coisa. Muitas vezes é momentos até os pezinhos ficarem no chão e dizer assim: "Epa, não é assim não." Porque também todo mundo sobe e desce toda hora, né? Então o problema é o boom. É o boom. Quando estoura, É o pronto, boom. já espera uma pessoa desagradável. Isso, pô, é impressionante. O comportamento é muito parecido. E eu vejo isso com pessoas até muito queridas que fazem isso e depois vão voltando mais ao normal. E como é que você aprendeu a lidar com esse ego desse povo? Não se aprende, porque eu não faço convivência diária. Eu tenho muitos artistas que eu falo sempre, falo no WhatsApp, converso, mas por não ter convivência diária, a gente aprende a respeitar muito. Eu, no meu caso, eu me divido muito como artista e como amigo. Hoje eu aprendi muito, às vezes, ser só o fã. Não quero ir lá atrás, não quero tirar foto, eu quero ser só o fã, quero curtir só aquele show, eu quero outra oportunidade, eu vou lá, eu mato a saudade. Mas às vezes eu quero ir só como fã, pra curtir mesmo, pra estar ali na frente, cantando, bebendo, gritando, sem ter nenhuma coisa. Então, assim, eu não preciso lidar muito com o ego porque eu não tenho uma frequência diária. É mais difícil pra quem vive com eles. Entendi. Pra quem vive é um pouquinho mais complicado. E aí a gente falou muito dos problemáticos, mas vamos falar também da parte boa? Vamos. Os artistas, pelo menos 2 ou 3, que são extremamente humildes e que você não esperava que fosse. Eu tenho que falar um caso recente, né? Que foi um caso das maiores alegrias. Aqui em Bananeiras teve o Claudionei e Juliana, né? Que deram um show de forró. Inclusive, não sei se eu posso falar, mas tudo indica que já estão aí contratados para o São João também, porque o show agradou gregos e troianos, e eu era um fã do Claudinei e da Juliana de muito tempo. Eles estão agora um dos melhores momentos da carreira deles, mas eu já conheço o trabalho deles de muito tempo no Ceará. E aí, do dia que eles estavam aqui em Bananeiras, eu os convidei para ir para minha casa, porque eles passaram um domingo de folga por aqui, e na segunda-feira eles iam cantar em Cuitagi. Então eu convidei eles na segunda-feira ir lá para casa tomar um café. E um convite bem despretensioso. E eles foram, e o vídeo tá no meu Instagram, é @Renan Carvalho. Mas foi maravilhoso, porque quando ela me confirmou até a tarde, eu trouxe 2 artistas para quando eles entrassem, chegassem na minha casa, estarem fazendo homenagem a eles, cantando músicas do passado deles. Preparei um bolo com o nome deles por cima, grafado. E eles são assim, são pessoas que eu já vi na internet que eram maravilhosas, mas eram muito acima do nível do maravilhoso. E estão merecendo demais esse sucesso que estão fazendo, porque a banda dos últimos 3 meses, 4 meses, tem sido a banda de forró que tem repercutido nas redes sociais. Então, assim, são artistas incríveis. E tem outros que eu sou muito suspeito a falar, porque mesmo que não fosse bom, continuava gostando. Só mais um. Eu posso falar aqui de artista mais local, mas O que você é, pode ser nacional. deixa eu ver, artista nacional que Eu fiquei curioso com uma. Você falou que
fez uma entrevista com Gustavo Lima, Hum, né? Depois eu quero que você conte pra gente. sim. Mas Marília Mendonça ainda é minha curiosidade. Marília Mendonça, ela foi muito tranquila. Ela, quando a gente entrevistou Marília, ela já tinha tido filho e já tinha feito parte daquele processo de emagrecimento. Ela estava naquele início, sem beber, sem usar, sem fumar, com alimentação regrada. Ela estava, tipo, nos primeiros meses de emagrecimento dela. Não tinha canetinha ainda, então era difícil. Foi naturalmente. Foi na tora, foi. Então, assim, ela como a ideia ela era passando do camarim para orar no lounge da gente, ao vivo já, não tinha contato antes, não tinha tempo para foto, tinha nada. Era passagem, passou e ela entrou para cantar. Ela foi muito bacana, ela foi muito tranquila, a produção dela muito tranquila, diferente da produção do Luan Santana, que dentro desses anos todos de cobertura de Faixa da Luz foi o único artista que não parou no lounge. Teve que fazer a entrevista dentro do camarim, porque ele não parava dentro do lounge. Porque não queria ou era a produção que não? A produção que dizia que não, né? Mas eu não acredito nunca nessa história de produção. Pra mim tudo é o artista. Com esses anos de experiência eu aprendi que tudo é o artista, nada é Sempre produção. o tempo todo é o artista. Sempre o tempo todo é o artista. Bom Mas o saber. artista nem sabe o que tá acontecendo. O artista sabe tudo o que tá acontecendo, gente. Isso é conversa. E o artista sabe muito bem quem ele contrata para fazer aquela barreira entre as pessoas e tudo. Então, assim, mesmo que ele não saiba diretamente o que está acontecendo, mas ele sabe que aquela pessoa foi colocada para ter essa função. E então, esses artistas é os que me... Eu nem lembrava muito dessa história. Você falou, foi bom que eu me lembrei disso. Foi o único artista que não quis passar no lounge. E tanto que eu nem fui fazer a entrevista dentro do camarim, foi meu outro colega que foi fazer, porque ele só podia um também, não podia nem dois. E a gente apresentava em dois. Nessa época, esse ano de Luan Santana, eu apresentava com o Roberto de Freitas, que é um colega nosso que partiu recentemente, menino novo, um artista multifacetado, diretor de filmes, atuou em diversas coisas, participou de várias coisas da Globo também. Felizmente foi cometido por uma doença terrível e faleceu, mas foi até ele que foi entrevistar porque não podia nem ser duas pessoas. E como ele estava mais efetivo na época na TV, eu pedi para ele ir e deixei. Mas foi o único artista que não foi. Mas a Marília Mendonça, fantástica, tranquila. Agora, um artista que chama muita atenção, que foi uma das produções mais bacanas que eu vi na minha vida, foi o do Léo Santana. Eles são realmente aqueles caras da Bahia que não ligam com nada. Eu lembro que no dia que eles chegaram, a produção na Faixa da Luz disse assim, olha, ficou faltando isso, porque a gente não encontrou. Aí os caras da produção, muito de boa, tem sanduíche? Tem. Tá tranquilo, não tem nem problema com nada não. Aí fui entrevistar ele, não tinha, tem que ser uma, duas, prestei quase 10 minutos conversando com ele, a conversa rolando, quase 10 minutos e ninguém pra parar, pra mandar, porque geralmente assim, todo artista você faz 2 perguntas, 3, os assessores atrás já começam a fazer com as mãos, assim, desse jeito, que já é sinal que a gente sabe que tem que parar. E é normal por conta do tempo pra entrar no palco, mas com o Léo Santana, era conversando e ele respondendo, falou de mulher, de menino, de não sei o que, tudo tranquilo. Se deixar, conta a vida todinha, né? A vida todinha, isso é ótimo. Aí você acha que esse distanciamento que a produção às vezes é orientada a fazer é estratégico? Ou é uma coisa do artista mesmo? Não, eu acho que muitas vezes o artista vai se cansando dessa rotina de faz camarim, recebe tantos, faz entrevista, faz isso, faz aquilo. E ele mesmo vai dando sinais aos colaboradores, que já são basicamente prontos para isso, para não deixar acontecer. Eu defendo totalmente, quando uma produção fizer algo com você nos bastidores, não ache que o artista, pelo menos, não é conivente com aquilo. O artista ele pode não saber aquela situação específica que está acontecendo, mas o produtor ele está apenas fazendo, o produtor, segurança, seja o que for, apenas a orientação que ele tem do artista. Então essa história de que o artista não sabia, a gente já sabe que é mentira. Ele que tem propriedade para falar, a gente já sabe que não é bem assim. Então quando a gente vê um artista com uma produção muito problemática, é porque na verdade não é a produção, é o artista que é problemático. E é problemático. E aí... às vezes a produção nem é tão problemática e o artista é. Aí tem essa questão também. Teve alguma pergunta muito arriscada que você já fez? Eu entrava às vezes na seara pessoal da vida de alguns artistas
Que aí a gente tinha que ver se eles iam querer falar ou não. Mas eu nunca pré-combinava, né? Que eu acho que a melhor coisa é você não deixar nada pré-determinado. Então, às vezes eu entrava na vida pessoal, aí tem artista que não assumia namoro, não assumia casamento, e ficava nessa coisa. Mas, assim, fora isso, nada que fosse tão impactante, que fosse deixar o artista ali também. É porque quando a gente é recebido por um artista, a gente primeiro tem que ter gratidão, né? Por ele estar cedendo aquele espaço a gente. Por isso que, diferente daquelas celebridades que são entrevistadas em porta de festas, eles estão ali sendo entrevistados à força, praticamente. Então a galera pergunta o que quer. Quando a gente é cedido a entrar em um camarim, ou o artista é cedido a vir ao nosso estúdio, a gente tem um limite ali de noção, de pergunta, porque a gente quer que ele saia satisfeito, que ele receba satisfeito e que em outras oportunidades ele receba de novo. Eu vejo algumas pessoas começando a fazer entrevistas com artistas. E eu noto que às vezes o cara que tá entrevistando é chato. Também agora tem essa Qual a modalidade. expectativa pro show de hoje? Eu fico... Por que essa pergunta? Qual a expectativa Ok. pro show? Muitas vezes o show, a entrevista ela não é ao vivo, a entrevista vai para depois do show para internet. Então por que perguntar qual a expectativa do show de hoje? Não existe essa pergunta. Quando a pessoa que for assistir a entrevista já vai ter rolado o show. Então ou ela estava no show ou ela assistiu o show, mas não tem o que você perguntar, pelo amor de Deus, qual a expectativa do show de hoje. Não precisa. O artista não quer responder. É tão automático essa pergunta que se você for assistir, a maioria dos camarins é a mesma, inicia-se com a mesma coisa. Qual a expectativa? Como é que você está a expectativa para a festa tal, ou como está essa expectativa para o show de hoje? Tem mais alguma pergunta absurda? Agora eu gostei dessa daí. Porque eu pensei que era só eu que achava que... Não, mas tem muito, tem muito. Eu acho que essas perguntas clichês mesmo, como é que tá vindo aqui na cidade e tal, tipo, o artista, às vezes, não olhou nem no Wikipedia onde ele tá. Ele sabe nem se ele tá na Paraíba ou no Pernambuco. Aí vem como... Eu entendo a supervalorização da cidade dele, a pessoa que tem. Mas o artista, ele não tem essa noção, porque todo dia ele tá num lugar diferente. E muitas vezes ele tá no mesmo dia em vários locais. Então, eles ninguém acha que o artista está supervalorizando a sua cidade. Tem cidades que marcam, como o próprio Claudinei e Juliana falaram de Bananeiras e disseram que querem muito vir para descanso, porque nunca imaginaram ter uma cidade tão gostosa aqui na Paraíba como Bananeiras. Mas a maioria, assim, todo dia está num lugar diferente, não tem essa coisa de você supervaloriza seu evento certo, você supervaloriza a prefeitura que está fazendo o evento certo, valoriza seu prefeito certo também. Mas assim, esperar que o artista supervalorize também, A não ser que ele dê uma deixa. deu uma deixa. Fale alguma coisa da comida, do cultural, alguma Perfeito. coisa assim, aí você entra, né? A própria Festa da Luz, a gente fazia isso com a Festa da Luz ainda, porque realmente era uma festa que os próprios grandes artistas, quando entravam, ficavam, caramba, que festa, que estrutura. Então a gente supervalorizava a Festa da Luz nessa relação. E até hoje é uma festa exemplar, uma festa padrão, né? Mas tem umas entrevistas mesmo que eu mesmo não consigo ver até os 30 segundos que eu fico sem fôlego. Eu fiquei pensando nessas perguntas assim, né? E como isso pode incomodar o artista, porque por que as pessoas que estão começando, pelo menos, não dá uma procurada no Instagram, alguma coisa interessante para se perguntar? Uma curiosidade para o público. Porque às vezes o público tem algumas perguntas que sempre quis fazer e não tem oportunidade. E quando você aproveita o gancho que o artista tá dando, é a melhor coisa que existe. Qual a expectativa? A expectativa é que meu show seja ótimo. Sempre vai ser a mesma resposta. Ele já tem a mesma resposta, com as mesmas expressões, do mesmo jeito. Eu já vi um artista rindo. Quando a pessoa perguntou, o cara fez. Ele fez. Levantou ali. Perfeito. Aí ele. E eu só olhando aquilo. Não. Como é que você. O artista nunca vem. Raramente aquele artista vem. E quando vem, você pergunta um negócio desse. E o que é preocupante é porque, graças a Deus, a rede social deu voz a muita gente. E acho que a comunicação ela é aberta para todo mundo. E a rede social ela nos deu a oportunidade de ser todos formadores de opinião, né? Sim. Quem tá ali tá formando opinião. Mas quando você pega um artista e você pega o tempo dele, porque você comprou 2 microfones,
ou um microfone, um lapela, e você não tem preparação, não tem boa fala, boa comunicação, às vezes você fala super bem quando é só para sua câmera, para os seus stories, para os seus amigos, mas você não tem preparação e você se acha que tem não é esse direito, que você tem essa habilidade de entrevistar um artista em camarim, sem você ter, aí fica um desmantelo total. Aí vai lá com o microfone lapela, segurando, bota perto da boca do microfone Na mão? na mão, aqueles redondinhos, já vi muito. Muitos artistas estão sofrendo demais com isso. Eles falam, você faz a pergunta e bota na mão bota perto da boca do artista e volta para fazer a pergunta aqui, bota lá de novo, na mão, o lapelazinho redondinho. Não. Se bem que outro dia eu vi uma pessoa colocando uma colher de pau, né? Então... Pronto, eu já vi youtuber fazendo isso também para poder gravar os vídeos. Não, mas tudo bem. Sendo ele com ele, tá Ele tudo com certo. ele tá tudo Mas certo. com um artista, compra um microfone, tem microfonezinho normal, de bastão, R$ 150 na Shopee. Pois é. E tem microfone, você encaixa o lapela e ele vira o microfone. Pois Tem é. isso também. Você encaixa só o lapelazinho em cima dele, ele vira o microfone e ele fica tem como que eu se fosse vi que tem um suporte. bastão, você bota o lapela dentro, bota uma espuma, Isso. acabou. Ninguém Perfeito. precisa saber o que tá ali, O né? que tá ali. Eu pensei que era só eu que achava isso bem esquisito. Estamos aqui na Guaramóveis Bananeiras e hoje quero falar em especial dos tecidos e das texturas que aqui se apresentam nos nossos móveis. A qualidade dos tecidos faz toda a diferença nos móveis da Guaramóveis. Texturas que unem conforto, durabilidade e beleza em cada detalhe. O toque macio do buclê, o caimento perfeito do linho e as cores que mantêm sua intensidade. Mais do que uma aparência, é uma sensação de conforto que se percebe todos os dias. E aí você pisou na Globo pela primeira vez, você lembra? Certamente você deve lembrar. Como é que foi pra cabeça do Renan lá de 12 anos, depois de algum tempo pisar na Globo? É um sonho que eu achei que nunca fosse possível, porque eu, apaixonado total por televisão, eu achei que nunca eu conseguiria ir numa televisão. Aliás, eu nunca imaginei que eu iria para São Paulo ou para o Rio de Janeiro. Eu sempre foi uma coisa muito distante Uhum. de mim. Então, quando eu fui para a primeira viagem que eu fiz para o Rio, eu consegui os convites para ir para o encontro. Na época era gravado lá no Rio de Janeiro, ainda quando era com Fátima. Então foi a primeira vez que a gente foi. Aí eu tinha viajado com minha família, minha avó, minha mãe, minha tia. Então foi a primeira vez que eu tive esse contato e foi uma coisa assim fascinante. Até tem um fato interessante que minha avó ela é idosa e a descida de onde a gente os convidados para o programa era uma descida grande. Então foi por conta dela foi chamado um dos carrinhos do Projac. E a gente foi tudo chique descendo aqueles carrinhos. E por ela ser idosa, a gente não desceu as escadas. Eu fui com ela por outro local, onde passava nos corredores dos camarins de Império. Tava gravando Império na época. E eu olhava para os camarins dentro e eu via assim as pessoas. E o segurança tinha pedido a não abordar nenhum, porque eles estão aqui. Eu lembro que na hora abriu a porta, aí Paulo Betti olhou assim, deu bom dia. Tava ele gravando o núcleo dele com a Letícia Becal, essa turma. Mas é uma experiência assim única, só de você andar ali no Projac, você vê aquela imensidão. Porque o Projac do Rio de Janeiro ele é lindo, ele é todo arborizado, ele é todo verde. Os galpões são muito grandes. Eu não tive nunca a oportunidade de ir em nenhum estúdio de novela, mas em estúdio de televisão fui para quase todos, e tanto no Rio como lá em São Paulo. E aí depois você realizou mais um sonho que foi ir no Teleton. Como é que foi essa experiência? Não, porque na verdade o SBT para mim sempre foi meu sonho, era ir no SBT. Eu fui para Globo Rio, fui para Globo São Paulo, mas o meu sonho era conhecer o SBT. E a primeira vez que eu fui para o SBT, eu fui muito bem recebido por uma equipe lá, que era a equipe que tomava conta das coisas do rock. E o rock era o diretor de auditório, né, o grande amigo do Silvio Santos. E a primeira vez que eu fui, Silvio Santos estava gravando. Tinha acabado de chegar naquele dia de férias de Miami, ele estava gravando, foi a primeira gravação. E no auditório de Silvio Santos não entra esse homem. Só entra homem quando, tipo assim, vai participar alguém e o pai, a criança vai participar e o pai entrava e ficava perto, ou coisa do tipo. Mas aí, quando a gente foi conhecer rock, a gente já muito conversando e
Ele muito devoto a Nossa Senhora, e a gente contando também que era devoto. A primeira coisa que ele falou foi, na época meu irmão estava com câncer, ele fez, pode pegar a Nossa Senhora, qualquer uma escolha, a sala dele tinha para mais de 300. Pode escolher a Nossa Senhora Aparecida, pode levar para ele, para seu irmão, e quando você vir aqui de novo falar que ele foi curado, você vai levar a sua. Dito e feito, tudo isso aconteceu. Aí ele foi e perguntou, vocês querem ver o Silvio? Minhas pernas parou na hora. Eu juro, minhas pernas, eu não sentia nada embaixo das pernas, eu fiquei muito nervoso, era o ídolo da minha vida. Aí ele foi, entrou primeiro na frente, falou com segurança, o segurança liberou, e a gente passou assim uns 5 minutinhos assistindo a gravação do programa. Eu ainda tenho umas fotos porque Fernanda, minha esposa, estava com um casaco assim, e ela estava com o celular aqui, um casaco jeans, ela tirou o celular do bolso e tirou algumas fotos ainda dele, assim, gravando. É uma das poucas lembranças que eu tenho, mas foi tão emocionante que, sabe aquela coisa que apaga da cabeça por ter sido tão forte? Eu apaguei da cabeça na hora. Então, assim, o SBT sempre foi pra mim um parque de diversão. Porque, diferente da Globo, onde todo mundo, tipo, convidados ficam no canto, os artistas no outro, tem um refeitório pra tal. O SBT é todo mundo junto. E é um complexo muito grande, mas, tipo, a praça de alimentação tem 20 lojas diferentes pra você comprar a comida. E todo artista também lancha lá. Então lancha o povo que trabalha lá, o povo que é convidado, todo você junto com os artistas. Então pra mim era Disney. Só de ficar sentado lá no banquinho da praça de alimentação, eu tava no paraíso, porque eu conhecia todo mundo que passava. Você falou que a sua esposa tirou algumas fotos, tá no bolso rapidamente. Quer dizer que não pode entrar? E se não pode, por que não pode? No caso do Silvio, eu acho que era por uma questão de proteção mesmo a ele, que não se entrava. Mas no SBT não tem essa frescura não. No Teleton, como você falou, eu tava com o celular o tempo todo, lá no meu Instagram, o pessoal vê muito foto com os artistas que eu consegui encontrar no horário que eu tava, porque são horários, cada pessoa, as turmas entram por horários e saem. Eu consegui encontrar vários artistas e tirei várias fotos. No SBT não tem muito esse problema. Na Globo é mais rígido. No início, quando eu ia para Fátima Bernardes, as 3 vezes que eu fui, super tranquilo entrar com o celular. Já do Luciano Huck eu já não consegui. A minha sorte de ter a foto com o Huck foi um produtor que eu tinha feito amizade lá. Ele tirou minha foto e a da Angélica, que eu tirei com a Angélica também, foi já a assessora dela, estava tirando foto de alguns fãs com ela. Porque lá não passa da metade do caminho, fica tudo seu. Mas eles explicam? Na Ou só verdade, dizem que é normas da empresa? na verdade é porque como o programa é gravado, nada pode se vazar dali de imagens, né? Nem o entendi. figurino. Pronto, a foto que foi tirada minha com ele só foi me enviada no dia que o programa foi ao ar. Porque até o figurino dele tem que ser mantido guardado até o dia do programa. Então é mais ou menos conta disso. A Globo é mais burocrática, mas o SBT, mesmo sendo gravado, não tinha isso não. E aí me fala uma coisa. Como foi que surgiu lá? Já no começo da nossa conversa você falou do café da manhã, né? Uhum. Como é que surgiu essa ideia? De fazer o café lá Sim. em casa. Eu tô longe da comunicação já há um tempinho. Eu entrei para uma empresa multinacional, hoje trabalho fazendo propaganda médica, visitando médico. E mesmo assim o contato continuou, porque as amizades que a gente faz no meio acabam continuando. E eu continuo um frequentador assíduo de festa. Eu adoro ir pra festa, adoro ir esses rolês, a gente vai muito, minha esposa. E a amizade continuava. Só que antes eu não tinha minha casa, meu lugar, minhas coisinhas organizadas para receber ninguém. E depois que eu comecei a ter minha casa, eu disse, cada vez que vier em Guarabira agora, tem que ir lá em casa. Aí comecei a fazer esse convite. Aí começou, aí foi Ramon do Cavaleiros, aí foi Janine Alencar, aí foi começando a chegar os artistas. Aí foi Yaratê, que foi o dia que foi maravilhoso, foi o dia que ela foi, todo mundo era fã, estava no estouro da Faixa da Luz. Foi Yaratê, foi agora Claudinei e Juliana, já foi várias pessoas, outros artistas também. Nossos, aqui teve um encontro maravilhoso, eu reuni, acho pela primeira vez, os nossos 3 artistas aqui, solanenses, Kelso, Suzy e Dani, porque eles já fizeram um trabalho todos juntos, mas cada um de uma vez separada com o outro. E eu juntei os 3 no café lá em casa e foi fantástico. O que saiu de música e risada, você não tem noção. Então, assim, aí foi uma ideia, fazer um café, porque a gente conseguia trazer os artistas pra perto, ter mais momentos com eles. E eu sempre boto eles pra cantar. Eles não sabem que vão fazer um show lá em casa, mas sempre tem um show. E qual foi o café mais inesperado? Esse Claudinei e Juliana foi muito inesperado, porque eu não tinha amizade com eles, diferente como eu tinha amizade com a Yara já há muitos anos. E ela me prometia esse café já há um tempo.
Foi mais inesperado porque eu levei 2 artistas que eu só era fã, mas acho pela credibilidade de já conhecer tantos outros artistas. Se eu era fã e do nada eles estarem na minha casa cantando e cantando as músicas de sucesso e rindo e brincando com a gente, foi muito, muito, muito bacana. E aí você falou agora há pouco também que entrou nessa seara do marketing com médicos, é isso? Da Isso. medicina, sei lá. Isso, eu trabalho nisso, visitando os médicos, fazendo propaganda das medicações que eu trabalho. Como foi Então, essa virada de chave? uma oportunidade muito boa que apareceu. Acho que é uma oportunidade única, inclusive na região, não tinha isso para Guarabira. Quando apareceu essa vaga da empresa grande, multinacional, querendo investir em uma pessoa da cidade para poder fazer essa região, que é uma região rica, uma região de muito médico, uma região que vem muita farmácia, né? Farmácia a gente tem e vê com força. Em toda esquina tem uma. Então, assim, quando foram olhar o mercado, era um mercado muito bom e começaram a fazer seleções. Eu lembro que na minha época chegaram a mais de 120 currículos, que hoje é muito pouco, viu? Porque lá em João Pessoa, a última seleção foi 1.200 pessoas inscritas. Aí a gente vai passando por processos, aí fui ficando, e cheguei na última etapa já assim, sem acreditar ou sem aguentar, e deu certo. E há 6 anos, agora em janeiro eu fiz 6 anos, que eu trabalho para a indústria farmacêutica e trabalho visitando os médicos, fazendo esse marketing com eles. Teve alguma coisa que você trouxe lá da parte de repórter pro marketing que deu um casamento certo? Totalmente. Eu digo que quando eu me comunico com o médico, eu estou me comunicando, é como se eu estivesse me comunicando com a câmera, só que para uma pessoa só. Eu faço o mesmo trabalho que eu fazia para o público, só que só para aquele médico. Mas o poder de convencimento, o poder de fala, o poder de resposta, só muda porque hoje eu tenho que ter um entendimento muito científico relacionado às medicações que eu trabalho. Então eu tenho que saber debater de igual a igual com ele, na questão científica, ou levar pelo menos a novidade para ele. Às vezes ele não conhece aquele tipo de molécula e eu estou levando como uma novidade. Então tem que estar bem, tem que estar com todas as armas para poder fazer ele escolher e passar aquela medicação. Mas muito veio do meu processo de comunicação, até porque a maioria das pessoas elas vêm já do ramo de farmácia, elas vêm do ramo de vendedor, elas vêm do ramo de farmacêutico, né, de várias outras coisas ligadas a isso, a vendas ou a farmácia, ou a hospital, ou coisa do tipo. Eu não, eu vim da comunicação. E foi por isso que eles gostaram. Eles falaram, esse aqui não é o caminho que geralmente a gente escolhe, mas é justamente esse caminho dele ao contrário que está fazendo ele diferente. E às vezes a pessoa tem um carisma, pode não saber da parte farmacêutica, mas quando você tem um carisma e sabe repassar o conteúdo, já é um caminho andado e muito grande, porque às vezes a pessoa é muito técnica e não sabe se expressar. A gente já vê muito isso. Eu lembro que um gestor meu, eu lembro quando ele olhou para mim, a primeira vez que ele veio andar comigo, logo quando eu entrei, ele fez, você tem uma coisa que ou você nasce com ou nasce sem, não tem como se conquistar, que é carisma. Aí eu fiquei lisonjeadíssimo, essa frase eu nunca esqueci. Ou tem ou não tem, né? E quando você olha para sua trajetória, lá dos 12 anos, passando pelo brejo.com, indo para a TV Mídia, né? Qual seria o próximo sonho que você falta tirar dessa sua lista e colocar como concluído? Eu não tenho sonhos propriamente ditos que me enchem os olhos. Eu não tenho um sonho que... Eu quero ter progresso na carreira. Eu quero que a minha carreira, seja hoje como propagandista ou amanhã como qualquer outra coisa, ou como que a gente se chama de propagandista médico, né? Seja hoje como propagandista, seja como comunicador, seja como for, que eu tenha progresso, que sejam caminhos de progresso, porque eu me dedico muito a tudo que eu faço. Se eu for... eu não vou dizer que se eu for pregar um prego na parede, porque eu não prego, porque eu não tenho tempo, a minha esposa sabe. Eu não prego, mas se for para pregar um prego na parede, eu me dedico o máximo a fazer aquilo. Então, tudo que eu me coloco a fazer, eu sempre faço o máximo. Então, eu sempre espero que aquilo ali ajude para o meu progresso, que eu consiga progredir em cima disso. Então, o meu maior sonho é ter esse progresso na minha carreira. Claro, né, ver meu filho crescer saudável, crescer sendo
sendo um cara de responsabilidade, um cara que estude. Eu já disse a ele que meu sonho é que ele for médico ou cantor. Ai, meu Deus, coisa. Aí ele quer ser jogador, aí a gente fica nesse impasse. Mas ainda tem muito chão pela frente pra ele Muito escolher. chão, muito chão, muito chão. Então, assim, manter minha família, minha esposa é muito parceira minha, muito parceira, então, nessa questão, eu sou muito grato, porque além dele ser meu filho ser uma criança de ouro, a minha esposa é muito parceira, e também ainda topa tudo, né, porque eu ainda quero estar em todas as festas, a gente tem uma rede de apoio ótima que fica com ele, e ela tem que aguentar, porque mesmo quando ela não tá com nenhuma vontade, ela vai e a gente se diverte. Meu Deus. Ótimo. É. Ela é submetida a isso. Não, mas o pior é que o problema é ela começar a se ajeitar. Ela se ajeitar, porque ela passa 1h10, 1h20 pra se Mulheres, maquiando. né? E ela se maquia ela mesma 1h10, 1h20. Se veste rapidinho, a gente vai. Aí ela vai até lá de cara feia, mas quando chega, ela se diverte na festa. Então pronto. Aí quando chega lá, ela se diverte, ela dança, a gente aproveita a festa demais. Maravilha. Renan, chegamos ao final do nosso episódio. Eu já quero agradecer por você ter aceitado o nosso convite para contar essas histórias. Eu sei que esse tempinho que a gente passa aqui não dá para contar tudo, né? Hoje as pessoas conheceram um pouquinho sobre você, um pouquinho mais dessa intimidade de bastidor, né, que você trouxe pra gente. Então eu quero agradecer e eu espero que a gente possa ter outras conversas aqui com mais novidades e que possa vir essa entrevista aí com os nomes dos artistas para matar a curiosidade de todo mundo. Eu digo sempre que isso é questão de tempo, tá, gente? Igual o caso de Varginha, que agora depois de 30 anos saíram os nomes de quem teve envolvido, é uma questão de tempo, porque eu acho que a galera não consegue manter também muito tempo quem são, não, dentro desse mercado do business, não. Mas eu que agradeço, foi maravilhoso, é tão bom a gente ter a oportunidade de contar um pouquinho do que a gente já fez, porque muitas vezes as pessoas nos veem e não têm a mínima noção do quanto a gente já batalhou, e principalmente nesse ramo da comunicação, muita gente, às vezes, as pessoas veem fotos esporádicas e acham que, Renan tá se amostrando na televisão. Muitas vezes, hoje eu vou para o SBT, ninguém tem noção do quanto eu estou feliz naquilo ali. Ninguém tem noção do quanto para mim são realizações que hoje eu consigo realizar. Eu digo, eu mato minha saudade, mato minha sede de comunicação, visitando as TVs, visitando os estúdios, fazendo uma participação, uma coisinha, outra coisinha ali. E vim aqui hoje ter esse papo que eu vou dizer a vocês, por muito tempo, eu não aceitava participar de podcasts, eu era mais, não vou. Participei de uma ainda que foi muito bacana, do meu amigo Juca Martins, muito bom tudo, mas por muito tempo eu era meio, não já tinha recebido convite, não vou, tinha inclusive um amigo de João Pessoa que dizia, você tem que vir, mas esse 2026 tá tendo um destravamentozinho nessa minha linguagem de comunicação, então eu estou voltando a fazer outras coisas também ligadas à comunicação, para poder também não ficar em uma coisa só, num segmento só. Então agradeço mais a oportunidade de voltar também a ter esse poder de fala, esse poder de comunicação com vocês aqui da Bananados. Tá bom? Maravilha. Agora vamos olhar para nossas câmeras para se Nossa. despedir do pessoal. Pessoal, esse é o episódio 157. Nós vamos ficar por aqui. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau.